Boa noite, igreja. Tudo bem? Paz do Senhor. Então, meu nome é Emerson Foschiani, para quem não me conhece ainda. Tá? Eu dispenso todos os títulos que foram colocados aí no folder para chamar para essa live, que na verdade não é uma live, né? Esse vídeo foi gravado, mas estarei aqui online para responder as perguntas de vocês. E os únicos títulos realmente que me interessam é o esposo da Rebeca, pai da Sofia e do Isaac, que está para chegar, está pertinho, e servo de Jesus Cristo, tá bom? A Melissa e o Dino, que são pastores da Igreja Cristo Salinas, me convidaram para falar um pouquinho sobre planejamento financeiro em tempos de crise. E eu espero contribuir muito com vocês, para que a gente tenha um entendimento melhor sobre esse assunto, esse aspecto, né? Essa área da nossa vida que é a área financeira, que é tão importante quanto as outras áreas, tá bom? Eu queria só fazer uma oração antes de iniciar. Independente da sua religião, tá? Eu acho que todos aqui estamos como irmãos de Cristo, filhos do mesmo Pai, tá? Assim, Senhor Jesus, te agradeço por esse momento, Pai. Nosso desejo é que mais e mais pessoas possam ver esse vídeo, Senhor, nesse momento, durante essa pandemia, porque sabemos que tudo está no controle do Senhor, Pai. Tudo, todas as coisas. Mas que nesse momento é muito importante, Senhor, que as pessoas tenham consciência que isso não vai durar uma semana, não vai durar 3 semanas, isso pode durar talvez 3 meses, 4 meses, 6 meses, imprevisível, Senhor. Então precisamos nos organizar financeiramente, precisamos reeducar, Pai, a nossa mente, para que a gente consiga passar por esse período sem dificuldades, Senhor. Porque tenho certeza que todos têm família e nenhum de nós gostaríamos, Pai, de ver as nossas famílias passando necessidade, passando algum tipo de dificuldade. Então, Pai, eu te peço que o Senhor, através de mim, Pai, me use com o poder do Espírito Santo, fale pela minha boca, Senhor, para realmente para as pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem, que escutem, Pai. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até agora. E o Senhor continua sendo Deus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, igreja. Bom, planejamento financeiro em tempos de crise. Quando a gente fala crise, a gente tem que entender uma coisa. Pandemia é uma crise? Sim, acho que é a pior. Eu, com 44 anos, eu nunca tinha passado por nada igual, tá? Então, acho que essa é a pior. Mas a gente não pode só falar de crise e falar de pandemia, não. Eu acho que crise, você, quando, por exemplo, perde um emprego, é uma crise. Quando nasce um filho, não é que seja uma crise, mas é o que? É uma mudança de cenário, né? Quando você muda para uma outra cidade, né? As incertezas sobre o futuro econômico nacional, mundial, então assim, tudo isso são crises, são mudanças que acontecem na nossa vida. E a gente precisa estar preparado financeiramente para não ter nenhum tipo de problema, para que a gente não passe por dificuldades, ou então se passar, que sejam as menores possíveis. Ou seja, a gente precisa o quê? Mitigar os riscos. Quando eu falo mitigar, é você cercar de todas as formas para que aquele risco ali financeiro seja o menor possível, tá? Então, a gente precisa o quê? De um planejamento, de um controle financeiro. É o que eu vou falar para vocês nessa live, tá? Vão ser 5 dicas, tá? As 3 primeiras cabe exatamente dentro dessa crise, e eu acredito que as 2 últimas é para quando a gente sair dessa crise, porque a gente vai sair. Isso é um fato. Eu não sei quanto tempo vai demorar, como eu falei no início da live, mas pode ser 4 meses, 6 meses, ou seja, mas a gente vai sair. A certeza é que a gente vai sair. Tá bom? Então assim, qual é a primeira dica? Autopercepção. Isso para qualquer área da nossa vida, tá, pessoal? A autopercepção, ela é fundamental. Autopercepção, vou dar um exemplo. Quando a gente está um usuário de drogas, tá? Ele precisa ter autopercepção que ele é um usuário de drogas, tá? A gente tem projetos que trabalham com usuários de drogas nas ruas de Fortaleza, e se ele não quiser, se ele não se perceber, se ele não tiver essa vontade de sair das drogas, não adianta levar ele para a casa de recuperação. Ele vai passar lá talvez uma semana, um mês, vai sair. Por quê? Porque ele não acredita ainda que ele é usuário de droga. Você acredita e ele não tem essa vontade. Então é muito parecido com a área financeira.
Se você não identificar que a sua vida financeira ela não está legal, não adianta nada do que eu estou falando aqui. Você precisa entender o seguinte, cara, não está legal a minha área financeira, eu não estou conseguindo gestionar as coisas. Mas assim, qual o termômetro para isso? Como é que eu sei que minha área financeira está bom? É simples. Chegou no final do mês, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Ou então, você precisa fazer um empréstimo para terminar de pagar as contas. Isso vai virando uma bola de neve. Ou então você paga só o mínimo do cartão de crédito. Ou você entra no cheque especial. Então, isso são termômetros para a gente identificar que a nossa área financeira não está boa. E quando chega nesse nível, pessoal, a gente precisa parar. A gente precisa colocar a casa em ordem. Por quê? Acredite em mim, isso não tem fim. Isso não é uma fase. Porque isso já está enraizado dentro de você. É cultural. Isso só vai o quê? Aumentar, aumentar, aumentar. E não vai ter fim. Você pode receber a ajuda de um pai, de um irmão, para parar aquele sangramento ali, só que vai continuar. Nos próximos meses, no próximo ano, vai continuar. Por quê? Porque a sua cabeça não está legal. Então, qual é o primeiro passo? A autopercepção. Emerson, eu preciso de ajuda. Eu preciso controlar a minha vida financeira. Está totalmente descontrolado. Tendo autopercepção, ótimo. Vamos para a segunda dica. Qual é a segunda dica? É controlar a movimentação financeira. O que é movimentação financeira, pessoal? É tudo que entra menos o que sai. Ou seja, tudo que a gente gasta. Tá? Nesse momento, muitas pessoas ficam assustadas. Por quê? Porque acham que precisam de um doutorado em Harvard em economia ou conhecer sobre gestão financeira. Então, assim, não se assuste. Não precisa. Tá? Basta seguir algumas estratégias que eu vou falar. Na internet também tem várias, né? Se quiser pesquisar mais a fundo, enfim. Eu não sou economista, né? A minha formação, eu sou engenheiro eletricista, mas desde cedo eu aprendi a controlar mais essa questão financeira e fui sempre amadurecendo e estudando, enfim, para chegar nesse nível de maturação que eu tenho, tá? Não estou dizendo que é o certo, é apenas uma forma de ver esse tema, tá? E vocês fiquem bem à vontade para estudar, para pesquisar, para perguntar para outras pessoas. Cada um é um indivíduo diferente, ou seja, talvez o que eu fale para você agora aqui não se adeque muito bem a você, mas você pode adaptar, segue só os pilares, né, que são fundamentais, essas dicas que eu estou dizendo, mas a forma que você vai fazer é muito tua, tá? Então não se apegue a isso, não fique preocupado com isso, tá? Então assim, vamos lá. Primeira dica, autopercepção, a segunda dica é o controle da movimentação financeira. Mas como é que eu controlo minha movimentação financeira? Enfim, primeiro passo, anote tudo que você gasta, todos os gastos do mês, tá? Todos. Aí você pode usar uma planilha, para quem gosta de planilha. Eu amo planilha, porque planilha você consegue depois colocar formas, fazer somatórios, trabalhar com tabela dinâmica, enfim. Mas tem gente, como a minha esposa, se eu falar de planilha, ela tem um surto, né? Porque tem gente que não gosta. Então assim, ela gosta de fazer no papel ainda, com caneta, pois faça. Mas eu gosto só no celular, eu sou ligado no celular, eu quero fazer por um app e tem um monte de app no mercado. Faça também. O importante é fazer. Não importa, como eu estou dizendo assim, não importa o meio, mas faça. Tá? E quando eu digo para anotar tudo que você gasta, vamos lá pessoal, você tem que anotar tudo que você gasta, não só você, a sua esposa, seu filho, a sua filha. É o que? É uma gorjeta que você dá na rua, é um pão que você compra na padaria, é um sorvete que você toma na praia. Pessoal, são todos os gastos. Você bota lá a data que você gastou, quem gastou, quanto gastou, com o que gastou. Aí você vai anotando todo mês, tá? Mas por que isso, Anderson? Pessoal, deixa eu dizer uma coisa. O que consome nosso dinheiro, nosso salário no final do mês, não é a conta de energia, não é a prestação do carro, não é o valor do condomínio. Não, por quê? Porque isso a gente sabe. Isso a gente está preparado. Quando a gente faz as contas mentais, assim, eu somo isso aqui, meu salário dá. Mas o que rouba nosso dinheiro, né? O que vai comendo o nosso dinheiro, são os ratinhos.
E é isso que eu estou dizendo assim, essas anotações é para a gente identificar esses ratinhos, e tem um monte, acredite em mim, tem um monte. É isso que faz com que o seu salário vá embora. Porque aí quando você vai pagar uma conta, você não tem dinheiro. Consegue entender? Então vamos lá. Então assim, quanto tempo, Emerson, eu preciso anotar? Claro que nessa pandemia você não tem uma vida normal, você não está saindo de casa. Então você vai anotar os gastos que você está fazendo hoje, não tem problema. Mas o ideal, pessoal, é o seguinte, é anotar no mínimo 3 meses e o ideal de um ano. Você faz essas anotações durante um ano. Mas para que um ano? Porque um ano é um ciclo. Por exemplo, passa por aniversários, passa por férias, passa por Natal, passa por Carnaval, ou seja, são picos, né, de consumo que normalmente não acontece todo mês. Então, quando você faz uma média de 12 meses, você consegue ter algo muito aproximado do que é o real. Tá? Então, assim, quem vai começar a fazer isso, e eu espero que todo mundo, porque é importante, pessoal, comece a fazer agora. Tá? Comece a fazer agora. Quando acabar a pandemia, continue fazendo, porque vocês vão começar a colher dados. Vocês vão ter informação depois para trabalhar em cima. É isso que eu vou falar mais na frente. Ok? Combinado? Então, no mínimo 3 meses, ideal um ano. E outra coisa. Por exemplo, um filho nasceu. Se você não estava mais fazendo, disse, não, eu fiz um ano e parei, já dá para mim ter uma ideia. Ok, tudo bem. Mas se for algo muito constante na vida de vocês, tudo bem. Mas nasceu um filho, opa, faça de novo. Por quê? Porque é uma condição totalmente atípica. E eu digo isso por experiência própria. Tá? O segundo vai nascer agora e o gasto é grande. Eu mudei de cidade. Eu perdi o emprego. Ou seja, toda vez que tiver uma grande mudança na vida de vocês, façam isso. Não deixem de fazer, ok? Pois bem, alguns conselhos. Toda família deve anotar os gastos. Ok? Toda família, foi o que eu falei. O pai, a mãe, o filho, a filha, se mora com o avô. Todo mundo, porque senão não funciona. Todo mundo tem que estar junto nisso. Porque a gente precisa criar a maturidade, a cultura dentro da família desse planejamento financeiro. Tá? Só que concentre em uma só pessoa. Normalmente quem tem mais habilidades com números, com finanças, tá? Não precisa ser o homem. Pode ser a mulher, não estou dizendo que tem que ser A ou B. O importante é que uma pessoa concentre, né, para unificar todas essas informações que vão chegar para ele. Tá bom? Pessoal, deixa eu dar uma dica. No começo dói. Tá? Eu já era acostumado a fazer isso, sempre fiz na minha vida, então já virou um hábito. Mas a Rebeca, minha esposa, quando a gente casou, que eu pedi para ela fazer isso, então assim, no começo ela esquecia. Aliás, até hoje, depois de 3 anos, ela esquece, tá? Toda noite eu tenho que dizer assim, meu amor, o que foi que você gastou hoje? Todas as noites. Ela deve estar rindo agora, vendo? Mas é verdade, todas as noites. Meu amor, por quê? Porque não era a cultura dela. Ela não foi criada dessa forma. De novo, estou dizendo que é certo nem errado, não. Estou dizendo assim, ela não foi criada dessa forma. Certo? Então, o responsável, o mentor financeiro daquela família vai precisar puxar os outros. Talvez todo dia vai ter que perguntar assim, ei, minha filha, quanto foi que você gastou? Ei, que você gastou com o quê? E assim. Só que depois é com leitura, né? No começo dói, você lê 1, 2 páginas, com o tempo você começa a ler mais páginas, livros, daqui a pouco você está lendo um livro por semana, e assim, com o tempo vai criando essa maturidade, tá bom? Só esse fato, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês, só esse fato de anotar, isso já inibe você de gastar. Por quê? Porque eu lhe digo que não existe estatística, nada, isso é um número que eu estou dizendo, tá? Algo em torno de 70% a 80% do que a gente gasta, fora as contas que já são fixas, tá? Não estou falando das contas fixas, estou falando do dia a dia. 70% a 80% do que a gente gasta é por impulsão. Eu estou passando aqui numa loja, eu fui almoçar no shopping, estou passando numa loja, eu gostei daquele vestido, vou comprar. Gostei daquela calça. Ou então, eu tenho comida em casa e eu estou com uma amiga assim, eu vou comer isso aqui. Eu vou comer aquilo ali. Tem alguma coisa de errado? Não. Se você está confortável financeiramente, não. Mas se você não está,
Isso aí vai lhe tirar. Isso vai fazer falta lá no final do mês. Tá? Então assim, quando você começa a anotar, você já começa a ver com o que você está gastando. E isso já lhe dá uma consciência maior. Né? Você já deixa de ser mais impulsivo e torna-se mais consciente. Tá? O segundo fator que vai te inibir de gastar sem fazer nada, tá? Que é o quê? Toda semana o mentor precisa chamar a família, sentar numa mesa, no sofá, numa cama, enfim. Fala assim, família, vamos ver o que a gente gastou essa semana. Ou seja, para todo mundo compartilhar. E por que isso inibe? Porque lá vai aparecer o que cada um está gastando. Porque antes podia ser que o pai, um exemplo, tá pessoal? Tudo que eu der aqui é exemplo, estou falando de ninguém, a não ser de mim, mas não é o caso. Mas vamos supor que o pai dê 100 reais, assim, filho, está aqui 100 reais para você passar a sua semana e não precisa me prestar conta. Está errado. Está errado. Você precisa saber o que seu filho gasta. Eu estou falando só no âmbito financeiro, tá? Não vou nem entrar no âmbito da saúde, enfim, não vou. Só no financeiro, você precisa saber. E quando você traz essas informações para a mesa, tá? Eu vou usar a mesa como um símbolo, você traz essas informações para a mesa e senta com a sua família para compartilhar o que cada um gastou, aquilo ali vai inibir. Até você mesmo. Por exemplo, imagine que você... Vou dar um exemplo. Imagine que você é um empresário e todo dia almoça fora, almoça confortável, come algo muito bom, só que talvez a sua família não esteja comendo isso. Será que é justo? E isso vai aparecer quando a gente colocar a luz, porque o importante de você conversar com a família é você colocar a luz, é ser transparente com todo mundo, ou seja, não existe segredo financeiro mais entre as pessoas. Entende? A grande sacada de você compartilhar é assim, não existe mais segredo entre nós. Financeiramente não existe. O que todo mundo gasta, a gente tem que saber. E vocês vão ver como o resultado é bom. Como só esses dois fatos de anotar e compartilhar, como os custos já vão cair. Me digam aí depois se eu estou certo ou estou errado. Tá? Pois bem, anotou lá. A gente está no mês de março, né? Mês de março, anotou lá. Dia 22, 23, 24, vai anotando. Ok. Quando você passar março, abril, maio, enfim, você vai começar a ter mais base de dados. Só que uma coisa que você já pode fazer agora é o quê? Classificar esses gastos. Vou dar um exemplo. Você foi no supermercado e fez a feira, né? Como a gente fala aqui no Ceará, a gente fez a feira do mês. Ou da semana, né? Que agora é semanal, não dá nem para ser mensal, não, é semanal. Então, pessoal, coloquem lá esses gastos como supermercado. Eu ainda crio grupos e subgrupos, tá? Eu boto assim, alimentação, supermercado, tá? Eu fui ali no restaurante e comi uma pizza, né? Então, ele não é supermercado, ele é alimentação. Então, eu boto assim, tem alimentação supermercado, tem alimentação. Tem essas duas diferenças, tá? Eu fui ali e consertei uma lanterna do carro, então você bota como gasto do carro. Eu fui ali e comprei uma lâmpada da casa, então você bota o quê? Como casa. Eu precisei comprar um livro para o meu filho, então ali já é o quê? Educação. Ou seja, você precisa classificar, agrupar essas informações. É por isso que eu digo às vezes que o Excel é melhor, porque você pode depois filtrar, né, por categoria. Mas enfim. Mas por que nós fazemos essa classificação? Porque assim, depois que a gente chegar na terceira dica que eu vou falar, que é para a gente começar a mudar hábitos e cortar gastos, isso vai ser extremamente útil, pessoal. Por quê? Deixa eu dar um exemplo. Ter carro é bom? É ótimo. Quem que não gosta de ter carro? Você sai da sua casa, vai para a faculdade, ou vai para o trabalho no ar-condicionado. Quem tem carro com ar-condicionado, né? Não precisa pegar ônibus. Enfim, mas a pergunta que eu faço não é essa. Eu pergunto assim, você pode ter um carro? Porque se você não puder ter um carro, agora, infelizmente não pode. É essa consciência que a gente precisa ter. Se não pode, não pode. Tá bom? Então vai ser útil depois para cortar esse tipo de gasto, tá? Que mais? A gente vai anotar todos os gastos fixos do mês. Então você imagina lá. Colégio, tudo que tem o quê? Valor fixo. Colégio é um valor, o condomínio é outro valor, a parcela do carro, ou seja, tudo que for fixo a gente anota no mês de março.
cara, o que eu tenho que gastar no mês de março, tá bom? E depois a gente faz uma média dos gastos variáveis, né? Eu vou já fazer um resumozinho, tá? O que é essa média dos gastos variáveis? Por exemplo, energia, a Enel. Um mês é um valor, vamos supor R$100, no outro mês é outro valor R$200, ou seja, você não tem um valor fixo, então você precisa fazer uma média desses meses, tá? Para que você tenha mais ou menos esse equilíbrio, tá? Vamos supor, eu gastei R$100 no primeiro, em janeiro, 200 no segundo, depois 100 de novo, você chega em dezembro ou então na metade do ano, você tem uma média de 6 meses, uma média de 12 anos, que se aproxima muito do que você gasta. Como eu falei, logicamente vai ter um pico, outro mês vai ter menos, mas enfim, é uma média. A gente precisa trabalhar com média, tá, pessoal? E por último, a gente vai dividir os gastos que não são mensais. O que é isso? Vamos lá. Eu vou já fazer o resumo. O que é isso? Vamos supor, IPTU. Você paga só uma vez por ano, correto? O IPVA, uma vez por ano. Então, eu vou dar um exemplo para você. Imagina que você está fazendo, eu vou falar planilha, mas entenda como outra forma de você se organizar. Uma planilha lá, você bota lá tudo que você gastou no mês, de alimentação, de supermercado, legal. Aí você colocou lá no mesmo mês os gastos fixos, né? O condomínio, o colégio das crianças, fez uma média lá da Enel, de água, de gás. E por último você tem lá uma parcela do IPTU. Vamos botar aqui R$1.200 para facilitar a conta, tá? Aí você bota lá R$1.200. Cara, os custos desse mês vão ficar altíssimos. Então assim, não é justo, né? Porque vai ficar desigual. Então o que é que você tem que fazer? Pega 1.200 e divide por 12. Ou seja, cada mês é como se você tivesse que juntar R$100 para quando chegar em fevereiro desembolsar os 1.200. Aí fica mais, fica mais equilibrado essas contas, entendeu? Então vamos tentar imaginar aqui, tá, pessoal? Vamos lá. Ó. Você somou todos os gastos daquele mês e botou lá, pá, lá em março. Ok, um exemplo, eu gastei R$1.000, somando com tudo, tá? Com supermercado, com alimentação, com tudo, pá. Aí chegou e botou mais os gastos fixos, ou seja, botei mais R$100 do colégio das crianças, eu botei mais R$200 do condomínio, dividi essas contas que são semestrais ou então anuais, somei tudo lá. No final, pessoal, você vai ter tudo que você gasta no mês. Pronto. Essa é a ideia dessa segunda dica, do controlar a movimentação financeira, ou seja, eu preciso saber tudo que eu gasto no mês. Tá? Mas por quê? Porque eu vou pegar agora quanto eu ganho, ou seja, quanto a minha família ganha, vamos supor que os filhos também trabalhem, ou façam estágio, a esposa trabalha, então assim, eu ganho isso meu, isso da minha esposa, isso dos meus filhos, eu tenho lá R$2.000 por mês, ok, quanto eu gasto naquele mês? É maior ou menor do que 2.000? Pessoal, a matemática é simples. Não precisa nem gostar de matemática, tá? Mas a matemática é simples. O que eu ganho tem que ser maior do que eu gasto. O que eu gasto precisa ser menor do que eu ganho. A matemática ela é simples. Tá? Então assim, pra gente fechar, primeira dica é o que? Autopercepção, ou seja, preciso de ajuda, a gente está aqui para isso, é esse momento. Segunda, preciso controlar minha movimentação financeira. Anota o que você ganha, o que sua família ganha e anota todos os seus gastos daquele mês. Aqui tem que dar maior do que isso aqui. Os gastos do mês, mais uma vez, anota na planilhazinha lá todos os gastos que você tem naquele mês. Soma-se com os gastos fixos, condomínio, parcela do carro, ou seja, são coisas que não alteram o valor, todos os meses é o mesmo valor, ok? Faz uma média dos gastos variáveis, energia, água, gás, enfim, tudo que tem o que? O valor variável cada mês, você precisa ter uma média, tá? E por último, soma-se aquilo que não é mensal, que é semestral, trimestral, anual, e divide pela quantidade de meses, para você ter uma parcelinha lá naquele mês. Quando você somar tudo isso, vai ser o que? Os gastos daquele mês. Entendido? Ok? Tentei simplificar. Bom, pessoal, feito isso, a gente tem uma arma poderosíssima na mão. Tá? Só uma coisa que eu esqueci de falar e me lembrei agora, e é importante.
Pessoal, não coloquem cartão de crédito. Não. Cartão de crédito não é gasto. Cartão de crédito é meio de pagamento, assim como dinheiro, assim como cheque, assim como uma transferência bancária. Então não se engane, não bote lá assim, cartão bancário, tá, 3 mil reais. Não. Tudo que está dentro do cartão de crédito ele tem que estar em uma daquelas categorias que eu falei. Se foi sobre o carro, se foi sobre a educação, se foi sobre a casa, quer que seja alimentação, supermercado, ok? Cartão de crédito não é não é uma forma de gastar o dinheiro, é um meio de pagamento, tá bom? Pois bem, então assim, quando a gente fechar essa planilha, essas anotações financeiras, a gente vai ter uma arma poderosa na mão. Por quê? Porque a gente conseguiu agrupar. Então a gente vai saber naquele mês, cara, do meu salário que eu ganho, quanto eu gastei com a educação dos meus filhos, quanto eu gastei com o carro, quanto eu gastei com a casa, quanto eu gastei de supermercado, jantar fora, de viagens, ou seja, você vai ter tudo certificado. Então assim, quando você bater, né, você vai saber assim, o que eu posso e o que eu não posso. Então a terceira dica é essa. A terceira dica é assim, é mudar hábitos. Porque se você não está numa situação financeira confortável, você precisa mudar hábitos, tá? Ou seja, o padrão de consumo da família deve caber dentro do seu orçamento. Então assim, é a hora da gente ajustar os cortes, né? E cortar esses gastos, tá? De acordo com o controle da limitação financeira, você vai estabelecer cenários de corte, né? Então assim, vamos supor, o elefante não está cabendo dentro da casinha, tá? Então assim, se eu tirar o meu carro, cabe? Cabe. Ok, é um cenário, beleza. Se eu cortar, estou dando um exemplo, tá pessoal? Se eu cortar minha TV a cabo, cabe? Cabe. Não, não é suficiente, eu preciso cortar minha TV a cabo e cortar, sei lá, a Netflix. Agora cabe. Ou seja, você vai montando cenários, porque vocês vão ter que discutir com a família. Se pessoal, vamos lá, o que a gente ganha está aqui, o que a gente gasta está aqui. Não está dando. Elefante na casinha de cachorro, não está dando. Então, eu já montei alguns cenários, são esses aqui, o que a gente vai cortar. O primeiro combo é o carro. O segundo combo é TV a cabo e Netflix. O terceiro combo é a gente não mais comer fora de casa. E vocês vão decidir em conjunto. Fato é, pessoal, não se gasta mais do que se ganha. Ponto. Ah, Emerson, mas minha condição financeira, minha vida é essa, eu sempre tive essa vida, esse conforto aqui. Meu amigo, é uma fase. Crise são fases. Depois eu vou mostrar como é que você não passa por isso, mas agora você vai ter que passar. Não tem outro jeito. Consegue entender? Agora é hora de estancar a ferida, de parar de sangrar. Tem que cortar. Agora a hora é de cortar. Depois a gente vai começar a trabalhar como é que não se corta, como é que a gente se previne em relação às crises. Ok? Então assim, no cenário atual, então, eu acho o seguinte, pessoal, essa agora vale muito para esse cenário, tá? Então nesse cenário agora é assim, vamos lá. Primeiro, não faça mais gastos desnecessários, de hipótese alguma, somente o básico. Por quê? Porque a gente não sabe como é que vai ser daqui a alguns meses. As empresas estão muito preocupadas, a empresa que eu trabalho está muito preocupada. Elas têm dinheiro, fluxo de caixa, talvez para aguentar um mês, 2 meses, dependendo da musculatura da empresa, talvez 3 meses, mas não muito mais do que isso. Elas vão precisar fazer corte, acredite, porque elas precisam sobreviver também. Então assim, eu tanto vejo lá das pessoas quanto lá dos empresários. Então eles têm que colocar na balança. Então talvez eu não sei se eu vou estar com o meu emprego garantido no final dessa crise. Assim, como é que eu vou gastar algo que eu nem sei se vai acontecer ou não? Então assim, eu não posso, assim como vocês. É hora de economizar mesmo. É hora de guardar o dinheiro. Porque ninguém sabe como vai ficar. Isso eu não estou assustando ninguém, estou sendo apenas realista do que está acontecendo. Eu nunca passei por uma pandemia, graças a Deus. Mas o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente lê é isso. Todo o comércio está fechado. Estão tentando sobreviver através de delivery, mas é complicado. Mas assim, então a dica que eu dou agora, não vou entrar muito nesse assunto, mas a dica que eu dou agora, não gaste mais do que o necessário. Pare agora. A hora de parar é agora. Tá bom?
E a ideia, pessoal, eu até anotei aqui, a ideia não é se privar de nada, mas é de não gastar o desnecessário, é de não gastar desnecessariamente, tá bom? E assim, se a gente não está em casa, não tem, a dica não é essa, né? Hashtag fica em casa. Se a gente precisa ficar em casa, então a gente tem que economizar com o quê? Tem que economizar com energia, com água, com gás, para quem paga o gás diferenciado do condomínio. Ou seja, tudo que está dentro de casa. É essa forma que a gente tem para economizar. Então economizem. Não deixem de usar, se você não deixa de usar, mas economizem. Por quê? Porque vai ter que pagar. A conta vai vir. Independente de crise ou não, a conta vai vir. Tá bom? Outra coisa que a gente está fazendo aqui em casa e eu recomendo, mas fica a critério de cada um, tá? Assim, a gente está preferindo comer aqui em casa mesmo. A minha esposa, ela nunca cozinhou na vida, ela tá ficando uma mexe-cuca. Mas é assim, pessoal. Porque pra gente seria muito mais que nem assim, eu trabalho o dia inteiro, apesar de estar de home office, mas eu estou trabalhando, acho que como nunca trabalhei na vida. Eu preferia estar com a minha filha, com a minha esposa durante o dia, só que não dá. Eu tenho que trabalhar. Então, pra gente seria muito mais cômodo pedir fora, para não sobrecarregar. Minha esposa vai ter filho em maio, ou seja, já tá bem ofegante, está bem cansada. Mas eu falei assim, meu amor, não é hora de gastar. A gente precisa de você nesse momento, então nos ajude. Então ela está olhando receitas, ela está fazendo o que ela sabe. E glória a Deus. E glória a Deus. Tá? Assim, não é a hora de você ficar gastando o desnecessário. Se pode comer em casa, come em casa. Tá? Outra dica. Pessoal, cuidado. Como vocês estão mais tempo em casa, provavelmente vocês estão mais tempo nas redes sociais, na internet, né? Não tem muito o que fazer, então a gente corre para esse meio de comunicação. Então, assim, as empresas, elas vão fazer de tudo para vocês comprarem. Por quê? Porque todo mundo está na internet. Todo tempo. Ah, mas isso já acontecia antes. Não como agora. Porque tem muitas pessoas que estão em casa e que realmente não estão trabalhando. A minha esposa é uma. Ela é psicopedagoga de uma creche e ela está em casa, né? Porque está fechada. E o que acontece? Ela não tem trabalho para fazer em casa. Então ela está ajudando nas coisas de casa, mas ela passa muito tempo na internet também. Por quê? Porque não tem o que fazer. Então assim, as empresas, multimarcas, multinível, qualquer multi que vocês quiserem, elas vão empurrar para vocês coisas para comprar. A dica é, não comprem nada. Porque se você não comprou até agora, você não precisa. Assim, não comprem nada. Ok? Bom, pessoal. Essas 3 dicas, então assim, autopercepção, essa movimentação financeira para a gente controlar e a questão da mudança de hábito, isso a gente pode fazer agora. Tudo bem que era para ter feito lá atrás. Ah, não fiz, anos. Ok, nunca tive conhecimento disso. Não tem problema. A gente vai fazer agora. Quando eu falar agora, é agora. É hoje. Começar hoje a arrancar. Ok? E tem mais 2 dicas agora, tá? Pra gente tratar depois da crise. Tá? Que é o que? 4ª dica. Fazer uma reserva de emergência para enfrentar futuras crises. Ou seja, quem fez isso aqui lá atrás, hoje está mais confortável. Por quê? Porque fez a reserva de emergência. Né? Hoje não está passando por tantas dificuldades. Mas vamos trabalhar para frente, porque minha intenção não é só ficar nessa crise não, é para depois da crise. Tá? Essa reserva de emergência, então assim, tem 2 dicas fundamentais. Primeiro, normalmente se guarda 6 meses de gastos. Vocês não estão lá medindo mensalmente quanto é que você gasta? Você faz uma média e diz assim, Emerson, eu gasto por mês em torno de R$4.000. Um exemplo, R$4.000. Então pronto, vocês têm que guardar 24 mil. Mas Emerson, como é que eu vou fazer isso aí, cara, se hoje não está nem sobrando pessoal? Primeiro, que isso não acontece da noite para o dia. Isso é progressivo, isso é cultural, isso é mental. Tá? Então assim, isso é gradativo. Ok? Então não se preocupem, isso é um passo para frente. Mas precisa fazer. Tracem uma meta no mês de quanto vocês vão economizar e vocês vão juntando. Até chegar no momento que você vai ter esse dinheiro. E esse dinheiro é fundamental
Se você perder um emprego, se vier uma crise dessa, você não vai passar dificuldade por hipótese nenhuma. E ainda vai abençoar outros irmãos. Porque eu acho que é isso que Jesus quer. Que tudo que a gente ganha não é nosso. Então a gente precisa administrar. A gente precisa cuidar. A gente precisa ser fiel ao pouco que nos foi dado. E a gente precisa abençoar. Tá bom? E esse dinheiro só pode ser usado em caso de emergência, tá, pessoal? Vocês não vão guardar, não, e depois chegar lá na frente, não, eu vou fazer uma viagenzinha, eu vou gastar e depois eu reponho. Não, não. Dinheiro de emergência, tá? Essa reserva de emergência é para emergência. Não se mexe. De preferência, vocês têm que aplicar ela em algo que seja muito fácil de tirar esse dinheiro depois, alguma aplicação. Poupança, tesouro direto, enfim, eu também não vou entrar nesse mérito, que é uma outra live, mas algo que seja que você consiga tirar rapidamente, porque na emergência é quando você precisar. Um carro quebrou, meu filho precisa viajar urgente para fazer uma prova em outro estado, não importa, é uma emergência, você vai tirar ele rápido, tá bom? Essa é a quarta dica. Primeira, né? Primeira dica, autopercepção. Segundo, controle da movimentação financeira. Terceiro, mudar os hábitos. Quarto, fazer essa reserva. E quinta, ter uma segurança financeira. O que é ter uma segurança financeira? É quando esses 4 pilares que eu falei se tornam culturais, se tornam já hábito da família. Você não tem que estar cobrando ninguém, você não tem que estar pedindo ninguém, isso já se torna um hábito, tá bom? E essa maturidade ela vem com o tempo, tá, pessoal? Não, como eu falei, não é do dia para a noite, ela vem com o tempo, mas precisa ter o start, o início, tá bom? Então você imagina aí, você recebe todos os pagamentos da família, ótimo, pega todas as contas, paga em dia, tá? Não parcela nenhum pagamento, tá? Pessoal, o pagamento não se parcela, o pagamento ele se paga à vista, tá? As coisas a gente se compra à vista, porque você tem poder de barganha com quem está vendendo. Claro que eu não estou falando para uma prestação de um carro que custa muito caro. Não vou falar da prestação, vou falar do carro mesmo. Eu vou comprar um carro. Difícil hoje alguém ter todo esse dinheiro para comprar um carro, um apartamento. Não é isso. Eu estou falando coisas menores. Não parcelem. Principalmente cartão de crédito. Não parcelem. Junte um dinheiro, vai lá e chega assim, eu tenho 100 reais. Você está querendo 120, eu te dou os 100. E a gente vende por 100. Porque você está indo com dinheiro. E é isso que você tem que fazer. É pagar todas as suas contas em dias para não pagar um real de juros. Porque esse R$1 de juros não volta mais. Vai ser o ratinho que vai consumir o teu salário. E quando for comprar as coisas, compra à vista. Compra com poder de barganha. Tá? Aí você começa a fazer uma reserva técnica. E mais no futuro ainda você começa a investir. Porque esse é o ponto que a gente precisa chegar. Todo mundo, a gente precisa investir no nosso futuro. Mas um futuro só a Deus pertence. Não. Não use essa frase, não. Entenda uma coisa. Deus, Ele cuida de todos. Tem um controle de tudo. A gente precisa fazer a nossa parte. Os nossos filhos vão estudar. Imagina se você fizesse uma conta poupança com o estudo do seu filho, para quando ele chegasse lá com 18 anos, a faculdade dele tivesse paga. Você fazer uma previdência privada para você, já que a nossa previdência do Estado já não tem um valor tão legal. Talvez a gente nem se aposente ainda nesse país, né? Então, assim, você fazer uma previdência privada para quando chegar lá na frente, você e sua esposa ter um mínimo de conforto, ou que vocês consigam abençoar outras pessoas. Eu sempre penso nisso, pessoal. Desculpa eu estar falando, mas assim, eu e minha esposa velhinho já, com o necessário para comer e podendo abençoar outras pessoas, uma casa de recuperação, um asilo. Mas isso só acontece se você se planejar hoje. E precisa haver um planejamento para o futuro. A gente não pode receber e gastar, sem pensar no dia da manhã. Não sei de tudo. Não sei de tudo. Tá? E para terminar, eu gostaria só de falar 2 coisas, né? Primeiro, temos muito mais do que a gente precisa. Eu vou repetir. Temos muito mais do que a gente precisa. A gente consegue viver com muito menos.
Acreditem, com muito menos. E essa é uma luta minha diária, de viver cada vez com menos, com menos, com menos. E com fé em Deus um dia eu chego lá. E a segunda coisa, pessoal, saúde financeira, que é esse último pilar que eu falei. É uma questão de disciplina. Como tudo na vida, mas como eu estou falando da área financeira, eu vou focar na área financeira. A gestão financeira, o controle financeiro, a saúde financeira é uma questão de disciplina. É você fazer a mesma coisa todos os dias durante muito tempo. Você não pode começar a fazer o controle agora, amanhã já não faz, mês que vem não faz. Não, é o resto da vida. Vou voltar ao exemplo do adicto. Da pessoa que usou drogas, foi para uma casa de recuperação e saiu. Ele só não vai voltar para as drogas se tiver disciplina. Porque basta um dia que ele tem uma recaída, é possível que ele volte de novo. A viver tudo que ele viveu. Então é todos os dias assim, eu não vou pegar o exemplo do álcool, eu não vou beber, e todos os dias da vida dele. Vai ser o calcanhar de Aquiles dele. Entende? Então assim, disciplina financeira, todos os dias fazer a mesma coisa. Emerson, mas isso é chato. É chato, mas tem que fazer. Tá bom? Então, para encerrar, eu também gostaria de fazer uma outra oração e agradecer a presença de cada um de vocês, tá bom, pessoal? Foi muito bom compartilhar. Façam perguntas aqui, pode fazer que eu vou responder. Não tem problema. Se quiserem depois entrar em contato comigo, meu Instagram é @emersonfoschiani. Tá? Eu acho que está no folder aí, como é meu nome, é só juntar tudo e botar um arroba. Façam perguntas por lá. Eu vou ter o maior prazer do mundo de ajudar, de acompanhar cada um de vocês. Estamos aqui, tá bom? Então, assim, Senhor Jesus, Pai, te agradeço por esses 40 minutos, Senhor, que eu pude falar. O que eu te peço é que essa mensagem penetre no coração das pessoas, Senhor, para que elas realmente tomem consciência, Senhor, que a questão financeira foi algo também dado por Ti, assim como tudo nesta terra, Senhor. Somos administradores, Pai, da sua herança, Pai, das coisas que o Senhor confiou a nós, Pai. Então não nos deixe, Pai, que a gente administre mal, não deixe que a gente faça com que a nossa família passe por dificuldades sem necessidade, Senhor. Não deixe que outras pessoas não sejam abençoadas, Senhor, porque estamos usando mal os recursos que o Senhor nos deu, Pai. E quando eu falo recurso, eu falo todo tipo de recurso, Senhor, não somente a dinheiro, Pai. Nos abençoa, Pai, cuida de nós, Pai. Usa esse tempo dessa pandemia, Senhor, para que a gente fique mais perto de nossas famílias, Senhor, para que haja transformação, Pai, no nosso coração, Pai. Nós pedimos transformação, Senhor, no nosso coração, para que a gente leia mais a palavra do Senhor, que a gente esteja mais perto das pessoas que a gente ama, para que quando passe essa pandemia, Senhor, nós não sejamos os mesmos, Senhor, porque não seremos, Senhor. Não seremos mais os mesmos, Pai. Isso é algo que está muito certo, Pai. Então te pedimos, Pai, que o Senhor cuide dos nossos e que não deixe faltar nada, Pai. Que a gente tenha o necessário para que a gente consiga passar por isso. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Até mais, pessoal. Boa noite. Um abraço.